Hoje a gente vai dar continuidade, tá? Aquela série de vídeos que a gente está explicando um pouco dos conceitos da declaração do imposto de renda do ano de 2022. Para isso, a Cláudia, que é contadora, está nos ajudando imensamente aqui no canal, né? Justamente com vídeos bem mais explicativos no passo a passo, um pouco para vocês entenderem. Eu vou deixar aí para quem não conhece a Cláudia, ela se apresentar. Inclusive, o e-book dela, os dados do e-mail, do escritório dela, inclusive, está tudo aqui abaixo na descrição para vocês tiverem alguma dúvida, procurar ela. Cláudia, se apresenta para o pessoal. Olá, tudo bom? Sou Cláudia, contadora formada há mais de 20 anos. Estou aqui na região dos Lagos, mas atendo o Brasil todo. Vou aqui parar um pouquinho para dar uma explicação para vocês, ajudando aí na declaração do imposto de renda, tirando Ô, algumas Glória! dúvidas. Cláudia, explica para o pessoal que eu vejo que é a dúvida maior, digamos assim, a história do preço médio. Como é a história do preço médio para declarar o imposto de renda? Que eu vejo que muita gente não inclui emolumentos e outros encargos que são necessários para fazer a história do preço médio. Então, se você quiser É, compartilhar alguma tela, alguma coisa que você tenha feito, aí para o pessoal entender um pouco ali no passo a passo. eu vou compartilhar uma tela aqui. Tá, Só um minutinho. pronto, eu já estou vendo. Então, Ovan, o que acontece? Eu vejo muito aqui, quando eu pego declaração, que a pessoa tentou fazer sozinha, e às Tá. vezes, aí chega depois num aperto, chega aqui para gente. O pessoal, às vezes, chega lá para colocar na declaração do imposto de renda o valor, tem uma quantidade X de ações, aí pega o valor, eu vou olhar a cotação do último dia do ano e coloca lá. E esquece que ela tem que ficar sempre atualizando o preço médio daquelas ações, né? Uhum. Então, assim, eu vou começar a passar aqui para explicar um pouquinho. Deixa eu só. Pronto. O que acontece? A gente, sempre que compra uma ação, eu estou dando um exemplo aqui, uma ação X, eu estou comprando ela por R$ 12 o custo da ação, né? Nesse exemplo aí, eu estou colocando que eu comprei 100 ações a R$ 12. Então, o custo dessa ação foi R$ 1.200, mas eu não desembolsei R$ 1.200. Eu Uhum. desembolsei 1.230. Então, o que é esse R$ 30 a mais que eu desembolsei? É a corretagem, emolumento, liquidação, ISS. Então, eu tenho que somar para fazer o cálculo do meu custo de aquisição essas taxas. Então, eu vou pegar o custo que eu adquiri a ação, que foi 1.200, mais essas taxas, e vou ter um valor de 1.230 nesse exemplo aí, e vou dividir pela quantidade que eu comprei, que foi 100 ações. Então, eu vou ter um custo de aquisição de 12,30. Então, na realidade, o meu custo daquela ação não foi R$ 12, foi 12,30. Uhum. Aí vamos supor que aí no dia seguinte eu adquiri mais ações, né? Então, assim, eu já tinha adquirido aquelas 100 ações, eu fui adquirir mais 300 ações. Só que naquele dia ela estava R$ 15, já incluindo taxa, emolumento, corretagem, né? Com custo de aquisição. Então, ontem eu tinha 1.230 e hoje eu tenho 4.500. Então, eu vou ter que somar o que eu comprei ontem com o que eu Uhum. comprei hoje e vou dividir com a quantidade que eu comprei ontem com a quantidade que eu comprei hoje. Então, aí eu vou ter nesse exemplo aí de 5.730 dividido por 400. Eu vou ter um custo, um preço médio daquela ação de 14,32. Então, eu tenho que, sempre que eu compro uma ação, eu tenho que refazer meu preço médio. Então, eu tenho que estar sempre atualizando na planilha meu preço médio. E aí, no dia 31 de dezembro, eu tenho que estar ali com o meu valor do preço médio. Então, eu vou Uhum. pegar lá o que eu tenho na minha custódia lá. Eu tenho os X ações da Itaúsa. Aí, Certo. eu vou multiplicar aquela quantidade de ações pelo preço médio que estava ali no dia 31 do 12. Então, Tem, eu mu- tenho que estar sempre atualizando. tem muitas corretoras, Cláudio, que a taxa de corretagem, digamos, é zero, certo? Mas vou dar um exemplo. Fora essa questão do zero que a gente está falando aqui, mencionando, tem outro custo que geralmente é da B3, que é da própria bolsa, que aí é que eu devo Isso. contabilizar. Porque muita gente olha assim e diz, mas a taxa, a corretora que eu invisto, a taxa é zero, então não preciso colocar nem nada agregado aí. É só o valor realmente do preço da ação, do custo de aquisição.
Só que tem os emolumentos lá da B3. Sempre que tem que pegar a nota de corretagem, né? Comprei hoje, amanhã eu estou com a nota de corretagem. Na nota de corretagem vai estar ali os valores certinhos das taxas que eu tive. E ali eu já vou jogar na minha planilha e já vou colocar o cálculo certinho, fazendo o meu custo de aquisição. Tenho que lembrar que as corretoras, elas, por exemplo, eu comprei 100 ações hoje, 100 ações da Itaúsa, 100 ações do Santander. Na hora que vem a taxa, ela vem a taxa ali total. Então, eu tenho que fazer proporcional. Eu tenho que desmembrar e fazer ela proporcional para fazer a taxa de aquisição de cada ação. Tá? Então, tem que Outra sempre coisa lembrar. importante que geralmente eu aconselho sempre os clientes, se eu comprei a ação hoje, no outro dia é que a nota de corretagem ela fica disponível para que eu possa baixar, ela não é do mesmo dia, no outro Isso. dia. Então, geralmente, para ficar bem organizadinho durante o ano, né, eu saio baixando as notas de corretagem, coloco numa pastazinha no computador separado, tá? E aí, no ano, eu já tenho tudo ali contabilizado em PDF. E aí, no Excel, eu abro uma pastazinha, né? E eu mesmo faço lá esse cálculo que a Cláudia fez aí. Eu saio colocando, e aí, quando chega a época de declaração do imposto de renda, eu encaminho a planilha e o contador faz a conferência com a nota de corretagem, digamos assim. E ele baixa as informações, fica mais simples. Qual é o grande problema? É que a maioria sai comprando durante o ano, né? Não salva nada, porque aí ele vai, mas ela, quando chega na declaração do imposto de renda anual, as corretoras botam lá um informe de rendimento e tal, e tal, e tal, e aí eu pego tudo e etc. Aí, às vezes, na história de pegar tudo, esquece de fazer exatamente esse cálculo que a Cláudia está explicando. Cláudia, qual é o problema de eu não fazer esse cálculozinho aí que você está mostrando, com todo o custo da quantidade de ações, o custo de aquisição unitário? Digamos que eu declaro declaro o imposto de renda e esqueço de fazer isso e coloco só o valor lá sem os custos. Vai dar problema junto à receita? Vai dar problema para você na hora, porque assim, a Receita, a Receita te chama, ela vai sempre te pedir a sua memória de cálculo. Certo. Tá? Ela sempre vai te pedir. Se você cair numa malha fina ou a Receita te chamar para pedir qualquer explicação, ela vai te pedir sua memória de cálculo. O que acontece, Ivan? Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu vou voltar aqui essa tela aqui vamos supor que eu declarei lá que foi 1.200. Aí hoje eu resolvi vender essa ação. Se eu colocar o valor da minha venda hoje pelo preço unitário dela aqui, de R$ 12, eu estou tendo um prejuízo, porque o meu valor unitário é 12,30. Então, assim, na verdade, o meu lucro, eu vou pagar um imposto, se eu tiver que pagar um imposto, vai ser na diferença não de 12, sim de 12,30. Eu vou estar pagando imposto a mais. Então, isso influencia muito. Depois, igual a gente teve o caso aí da cisão da XP, né, com o Itaú, o que acontece? Isso vai influenciar muito, porque dá uma diferença no cálculo. Tá, então dá uma diferença bem significativa, tá? Esse cálculozinho, geralmente você recomenda fazer sempre quando você sai comprando as ações e você já sai logo ali detalhando um pouco mais quanto é que custou esse valor aí desse custo de aquisição e o custo total ali da ação, né? O que eu comprei, mais o que teve de encargos, digamos assim. E eu faço a contabilização. Isso vai mais do perfil do investidor, né? Tem investidor que ele compra uma vez no mês só, tem investidor que sai comprando quase todo Compra e dia. vende, compra e vende. Vai depender do fluxo dele, né? Tá. Dependendo do investidor que eu aporto lá 2 vezes no mês. Aí chega no final do mês, um dia tranquilo, no final de semana, eu atualizo a planilha. Salvo as notas de corretagem, vou atualizando a planilha. O problema é o seguinte, Ivan, a pessoa chega agora no final do ano, né, na época da declaração, ela tem que refazer lá do início, colocando tudo na planilha. Às vezes, na declaração passada e as corretoras, elas não guardam muitos anos as notas de corretagem. Então, assim, se eu precisar refazer de 5 anos para trás, eu não vou conseguir baixar as notas de corretagem para chegar no meu preço médio. Então, assim, tem investidor, coloca lá e deixa, vai. Quando ele precisar realmente vender, ele vai pagar um imposto muito alto, porque ele não foi atualizando o preço médio. Então, é importante aí basicamente fazer. Então,
Pessoal, anotem aí com relação ao cálculo do custo de aquisição, como a Cláudia está explicando, justamente para vocês entenderem como é a base direitinho. Na próxima vez que nós gravar novamente com a Cláudia, a gente vai falar exatamente um pouco mais com relação aí, principalmente essa história do Itaú Unibanco, que teve com a cisão com a XP Investimentos, que a gente recebeu a história lá das BDRs e etc., que teve o recebimento. Então, aí, onde vocês vão ver também o cálculo, digamos assim, como é que você faz para declarar no imposto de renda. Não é isso, Cláudia? Isso daí. Pronto. Qualquer coisa, eu estou deixando os dados aqui do e-book da Cláudia, os dados do Instagram dela, tudo bonitinho. E qualquer coisa você procura ela lá, que ela tira suas dúvidas. E ela está pegando muito aí também uma demanda mais significativa para o pessoal declarar o imposto de renda, tá? Então, se você tem dúvidas aí e está precisando de alguém para auxiliar, procura a Cláudia, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, tá Com certo? certeza. Cláudia, muito obrigada, viu? Agradeço. As ordens, vão só chamar aí, tá bom? Tá.